Ah, legal. Nossa, que pressão, nunca fui gravado antes. Legal, tá todo mundo vendo a lista bonitinho? Tá, maravilha. Se tiver alguma coisa que tem que rabiscar e tal, eu vou ligar a câmera e aí eu vou rabiscar no papel e colocar para vocês verem, tá? Porque eu ia compartilhar minha tela, eu tava com o Paint aberto, ia fazer tudo os gráficos bonitinho, mas infelizmente estou sozinho no escuro agora. Tá, vamos lá. Conceitos básicos. Qual o valor de um copo d'água? Vocês devem lembrar que a Flávia provavelmente falou na sala do paradoxo do diamante, né? Que um diamante numa sociedade onde as pessoas têm as coisas estão organizadas, vale muito, mas um diamante num deserto, quando você está morrendo de sede, não vale nada e você provavelmente trocaria 10 quilos de diamante por um copinho d'água. Então, a resposta para quanto vale qualquer coisa é sempre depende de um monte de fatores. Então, depende de quanto custa para produzir aquilo, que vai depender da qualificação das pessoas, que vai depender do nível de tecnologia daquele lugar, da disponibilidade de recursos naturais, vai depender da formação cultural daquela sociedade para desejar mais ou menos aquilo. Então, quanto vale um copo d'água? Depende. Você tem que colocar esses fatores na mesa. Isso faz sentido para vocês? Tá, maravilha. É, Então, a fronteira de possibilidades do produto abaixo mostra os seguintes pontos. Esse gráfico, para vocês batem o olho nele e vocês conseguem entender o que ele significa? Tipo, faz sentido esse um quarto de bola com vários pontinhos? Tá, legal, tem bastante gente que entende. Tem alguém que não entende? Tem alguém que bate o olho e fala, pera, não sei bem o que ele tá tentando me dizer? Tá. É, tá, maravilha. Então, basicamente, não sei se vocês estão pelo PC ou pelo celular, mas tenta dar um zoom aqui. Esses gráficos, eles sempre vão passar informação baseados no encontro de pontos verticais e horizontais. O que isso quer dizer? Ó, pensa só na linha horizontal agora, a que está indo da esquerda para a direita. Cada ponto dela vai ter um ponto correspondente na linha que está indo de baixo para cima. Então, por exemplo, pensa que o começo da esquerda para a direita é 0, e aí imagina que a pontinha da direita dela é 10. E entre esse 0 e esse 10, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Todos esses pontos de 0 a 10 vão encontrar algum ponto na curva que está indo de baixo para cima, certo? Então, por exemplo, imagina que ali o ponto C tá, tá batendo na linha de baixo, no número 6, e tá batendo na linha que está indo de baixo para cima, no número 3, entendeu? E aí, o que esse encontro de dois pontos significa? No caso desse gráfico, vai significar, por exemplo, que uma sociedade que consegue produzir 6 mil carros só consegue produzir 3 mil toneladas de alimento. Então, todos esses gráficos, eles passam informações baseado em encontro de pontos. Eu acho que se eu tivesse com o computador, eu conseguiria deixar isso mais claro para vocês.
Mas a partir do que eu disse, vocês conseguem formular uma dúvida específica para eu conseguir construir em cima? Os valores eu tirei da cabeça só para dar um exemplo, porque eu acho que falar tipo, em X e Y é mais difícil de entender do que falando em números concretos. Legal. Tinha mais alguém que tinha falado que eu não entendia? Vitor, ficou claro para você? Que bom, legal. Tá. Então, basicamente, esse um quarto de bola, ele está descrevendo todos os encontros de pontos que são possíveis para essa sociedade. Então, por exemplo, o ponto C é uma quantidade de coisas, é uma quantidade de carros e uma quantidade de alimentos que essa sociedade consegue produzir. O ponto E é uma quantidade de carros e alimentos que excede o total que essa sociedade consegue produzir. E o ponto D é uma quantidade abaixo do que essa sociedade consegue produzir. Então, o ponto D é um ponto que tem ineficiência e o ponto E é um ponto que a economia precisa crescer para alcançar. Então, vamos para os itens, né? Os gestores da economia podem escolher simultaneamente os pontos A e C? Não, porque a, esse um quarto de bola são os pontos em que a economia está produzindo o máximo que ela consegue. Então, o ponto A, eles estão produzindo o máximo de comida em relação ao máximo de carro que eles conseguem produzir. Se eles quiserem ir do ponto A para o ponto C, eles vão ter que abrir mão da quantidade de comida para aumentar a quantidade de carros. Isso faz sentido para vocês? Tá, maravilha. Se eu falar alguma coisa que não tá claro, vocês podem falar, tá? Para, seu louco, você tá falando um monte de coisa estranha. Tá, ó. Ehm, os gestores da economia podem escolher simultaneamente o ponto A e C? Não. Porque imagina, por exemplo, que você tem 5 pecinhas de Lego e você quer construir uma torre e um navio, vamos supor. E aí vamos supor que a torre custa 2 pecinhas e o navio custa 3. Aí você pode fazer ou uma torre e um navio, ou 2 torres, mas você não consegue fazer 3 torres e um navio, entendeu? Você tem a mesma quantidade de peças para fazer coisinhas diferentes. Então, você vai ter coisinhas diferentes baseado na quantidade de peças que você tem, basicamente. E essa é a mesma lógica para essa curva. Apesar de alimentos e carros parecerem coisas distantes, a quantidade de recursos que você tem na economia, a quantidade de recursos que você consegue utilizar na economia, é, vão estar disponíveis em função das coisas que você está optando por produzir, entendeu? Então você não consegue ter duas situações eficientes diferentes ao mesmo tempo. Você não consegue ter ao mesmo tempo 2 torres e nenhum navio e uma torre e um navio. Você tem que escolher uma situação ou outra. É isso que esse ponto A e esse ponto C se referem a essa pergunta. Faz sentido? Legal. Tá. Qual o custo de oportunidade de passar, da sociedade de passar sua escolha do ponto A ao ponto B? Bom, o custo de oportunidade é basicamente abrir mão de alguns alimentos para aumentar um pouco a quantidade de carros. Vocês podem ver que o ponto B ele é mais baixo que o ponto A na reta que fala de alimentos. Só que ele é mais para a direita do que o ponto A na reta que está falando de unidade de carros. Então você diminui a quantidade de alimentos em nome de aumentar a quantidade de carros. E esse é o custo de oportunidade, então. Faz sentido isso? Tá, bacana. Um, Vamos lá, o ponto E é um ponto de escolha possível para essa sociedade? Explique. Não por conta daquilo que eu falei, né? Os pontos de escolha possíveis para a sociedade são esses que estão dentro dessa curva, e o ponto E, ele é um ponto que tem uma quantidade de produção maior, como se você precisasse de mais pecinhas de Lego para chegar lá. É a situação que você quer construir 3 torres e 2 navios. Você vai ter que abrir a caixinha de Lego e pegar mais material, que significa em economia arranjar mais recursos, ou treinar mais pessoas, ou investir em pesquisa e melhorar sua tecnologia. Beleza? Então, vamos lá. Pode passar para 2?
Provavelmente tinha algum valor no gráfico. Aqui eu não tô vendo nenhum valor. Ah, tá. É isso aí. Do A para o B, ele vai de 28 para 25. É isso. Tá vendo ali marcado ó, no 2? É isso. Obrigado aí o pessoal do chat que avisou. Oferta. Então, pode passar para 2 agora? Tranquilo. Como pão e requeijão são frequentemente consumidos juntos, são bens complementares. A ideia de bens complementares, tranquilo para todo mundo. Maravilha, maravilha. Se o preço de equilíbrio do requeijão e a quantidade de equilíbrio do pão aumentou, o que poderia ser responsável por esse padrão? Uma queda no preço da farinha ou uma queda no preço do leite? Tá. Então, tem mais pão sendo produzido sem mudar o preço dele, né? Geralmente, se algo está sendo mais produzido em função das pessoas estarem desejando mais aquilo, significa que todas as condições de produção são as mesmas, só que agora as pessoas querem mais. Então o preço vai ter que aumentar. Faz sentido isso para vocês? Tá. Deixa eu pensar outra forma de colocar. É porque teria que desenhar a curva de oferta e demanda para ficar mais claro, eu acho, mas dá para explicar bem em palavras. Ó, pensa o seguinte: pensa que você tem 3 pãezinhos para vender. Você tem uma bancadinha com 3 pães. Todo dia entram 3 pessoas, cada uma compra o seu pão por uma moedinha. De repente, por algum motivo nessa sociedade, mais pessoas começaram a querer pão, certo? E vamos supor que as suas condições de produção são as mesmas e você está operando no seu limite. Se 5 pessoas entrarem para comprar o pãozinho, eventualmente 3 pessoas vão comprar o pão e 2 vão ficar sem. E aí elas vão chegar na sua loja e você vai falar, putz, não tem. E você não consegue produzir mais, você está operando em capacidade máxima. Então, que opção você tem? Você tem a opção de subir o preço, e aí você não vai ter mais clientes ociosos, você não vai ter mais clientes desperdiçados, por assim dizer. Você vai estar vendendo por um preço maior, porque é o que faz sentido para você como vendedor, certo? No caso, o que aconteceu na questão só aumentou a quantidade de pães produzidos. Então, imagina que você tem a sua bancadinha com 3 pães e todo dia tem 3 pessoas pedindo pão. De repente, você conseguiu produzir 5. O que aconteceu para você conseguir produzir 5 e não aumentar o preço? Sabe? Você tem uma quantidade maior de pão sendo produzido agora sem ter um reflexo no preço. O que isso significa é que não foi que as pessoas começaram a desejar mais pão. Isso significa que você teve alguma mudança nos seus fatores de produção que te possibilitaram ter mais pão na sua bancadinha. Faz sentido isso? Mesmo? Tá. Então, aí vamos chegar lá. Se o pão ficou mais fácil de produzir por algum motivo, as pessoas vão comprar mais pão. E como o requeijão é um bem complementar, só que as condições de produção do requeijão ficaram as mesmas, as pessoas vão desejar mais requeijão como efeito de arrasto de ter mais pão na sociedade,
e aí o requeijão vai ficar mais caro também. Então você muda o preço de equilíbrio do requeijão e a quantidade de equilíbrio do pão. E aí a gente chega na conclusão que você falou mesmo. Muito provavelmente, certeiramente, o que aconteceu foi que o preço da farinha caiu, aí ficou mais fácil produzir pão, aí as pessoas compraram mais pão, e aí compraram mais requeijão também, dando o efeito descrito. Faz sentido isso para vocês? Tem nexo? Cara, eu posso desenhar para vocês e assim que a minha luz voltar eu mando. Ou se alguém tiver pronto, acho que tem a resolução com a coisa desenhada, não tem? Aí dá para mandar no grupo. É porque realmente minha luz acabou bem agora, mano. Senão eu desenhava no Paint para mostrar para vocês a lógica. Mas não é muito complicado, não. O subsídio é o oposto de um imposto. Com o subsídio de 50 sobre a compra de sorvete, o governo paga aos consumidores 50 centavos por sorvete comprado. Mostra o efeito de um subsídio de 50 centavos por sorvete. Basicamente, aqui ele está falando que vai ser um subsídio. Ah, posso passar para essa, sem problemas? Tranquilo. Basicamente, aqui ele está falando que esse subsídio vai funcionar como um incentivo para o consumidor comprar. Vocês vão ver no futuro que pode ser mais do que isso, né? Vai depender de alguns fatores, mas nessa questão ele está falando que é um incentivo para a pessoa comprar. Então, aqui ele vai ser um subsídio que vai aumentar a demanda em 50 centavos. Quando a demanda aumenta, a gente está deslocando a curva para a direita, certo? Faz sentido isso para vocês? Que a curva de demanda se desloca para a direita quando a demanda aumenta? Certo. Então, basicamente, quando a curva de demanda aumenta, você aumenta tanto a quantidade de sorvete que você tem na sociedade, quanto o preço daquele sorvete. Então, por exemplo, se um sorvete custa R$ 2 e o governo dá um subsídio de 50 centavos para a população, mais pessoas vão começar a comprar esse sorvete, e aí as produtoras de sorvete vão acabar aumentando um pouco o preço desse sorvete. Se o aumento desse preço vai superar ou não o valor desse subsídio depende da elasticidade, que é o que a gente vai ver ainda nessa lista. Mas faz sentido isso para vocês? Que quando você recebe um subsídio, você compra mais, você aumenta a quantidade que está sendo produzida e, consequentemente, você também aumenta o preço, porque você está tendo mais demanda por aquela produção. Certo. O que você não entendeu? Você consegue formular algum ponto específico? Tudo, tá. Ahn, pensa de novo no exemplo da bancadinha, só que agora ao invés de pão, você é uma vendedora de sorvete. Os seus sorvetes custam R$ 2. E os seus clientes têm uma renda de R$ 10, vamos supor. Eles sabem que se eles comprarem sorvete demais, eles não vão conseguir pagar as contas deles, certo? Então, todo mês você espera uma certa quantidade de sorvetes vendidos. Então, vamos supor, você vende 3 sorvetes por dia. Se o governo chega e fala pro consumidor, ó, eu vou te dar 50 centavos na mão toda vez que você comprar um sorvete. De repente, seus consumidores têm um pouco de renda a mais sobrando para poder comprar sorvete, entendeu? Então, ao invés de vender 3 sorvetes num dia, você começa a vender 4. E aí você percebe que se você subir um pouco o preço, as pessoas não diminuem o suficiente a compra delas para voltar a 3 por dia. Então, você consegue vender mais sorvete e aumentar um pouquinho o preço. Porque o que aumentou foi o desejo das pessoas foi
Foi o desejo das pessoas de comprar o seu sorvete, porque agora elas têm renda sobrando para poder fazer isso. Faz sentido? Então, o efeito disso vai ser uma elevação dos preços e um aumento da quantidade de sorvetes sendo produzidos nesse mercado. Se o subsídio é dado ao vendedor, é como se você estivesse removendo um custo dele. Então, ele conseguiria ofertar mais daquele produto e você teria uma quantidade maior e um preço menor. Então, é isso que eu acho um pouquinho complicado na ordem lógica de introdução à economia, porque a variação da demanda em relação ao preço é algo que tem vários fatores envolvidos, né? Mas, de primeiro momento, de primeiro contato, a ideia é que um aumento da demanda vai aumentar os preços e a quantidade, e o aumento da oferta vai diminuir os preços e também vai aumentar a quantidade. Por quê? Eu tô tentando pensar numa forma de explicar isso sem parecer que é tipo, só decora, sabe? Porque isso é a pior coisa do mundo. É porque, assim, basicamente, nada vai ter elasticidade perfeita ou inelasticidade perfeita, sabe? Então, existe um meio do caminho onde você tem mais dinheiro e os preços aumentam, mas você ainda não volta atrás para consumir menos, sabe? Então, por exemplo, você está ganhando um subsídio de 50 centavos e o preço não aumentou em 50 centavos, porque a pessoa ainda quer vender mais, o vendedor está fazendo esse cálculo a todo momento, o que vale mais a pena para ele ou não, para você ainda vai valer a pena comprar um sorvete a mais, sabe? Então, pensa, você ganhou um subsídio de 50 centavos e o vendedor aumentou o preço do sorvete em 25 centavos, porque ele viu que ele conseguia ganhar um pouco mais de dinheiro ao mesmo tempo que ele não super diminuía a demanda, sabe? É mais ou menos essa a lógica. Mas para saber exatamente, tipo, para saber exatamente de verdade, precisa de vários cálculos econométricos e tal, que vai bastante além. Mas sempre tentem se colocar na posição nesses exemplos, né, que a gente vê muitos gráficos e fica muito abstrato, muito impessoalizado. Mas tentem se colocar na posição do vendedor, na posição do comprador nessa situação. O que que eu faria? O que que faria mais sentido para mim nesse momento, sabe? Pelo menos foi algo que eu fiz muito nas aulas de micro, tô fazendo agora na de macro, na de intro, e eu acho que ajuda bastante a deixar um pouco mais claro. Faz sentido isso para vocês? Tá, tranquilo. Se qualquer coisa for muita viagem, vocês podem me dar um toque, tá? Falar, meu, bota o pé no chão. É, tá. A gente pode passar para três? Vocês estão tranquilos com a dois? Tá, tranquilo. Eu tirei sua dúvida? Tá bom. Se qualquer um de vocês quiser depois me chamar no privado, se alguma coisa não ficou clara e tal, que a aula vai cansando, né? Mas aí pode me chamar, tá? Só pegar o meu número com o Cássio e aí eu ajudo. Tá. Elasticidade. Considere a política pública quanto ao tabagismo. Estudos indicam que a elasticidade de preço da demanda por cigarros é de cerca de 0,4. Isso basicamente significa que para cada 1% que aumentar no preço do cigarro, a demanda vai cair em 0,4%. Tá? Isso faz sentido para vocês? Vocês têm essa noção? Isso. Ela é inelástica. O que você não entendeu, Bruna? Peraí, como assim? Como? Ah, é porque assim, para você chegar na elasticidade de qualquer tipo de produto, você divide a variação
percentual da quantidade pela variação percentual do preço, certo? Então, é a mesma lógica de, por exemplo, eu tenho 3 laranjas e eu tenho 3 amigos. Quantas laranjas dá para cada amigo? Você divide o número de laranjas pelo número de amigos e você tem uma laranja para cada amigo. Então, quando você divide a variação percentual da quantidade pela variação percentual do preço, você vai saber quanto de quantidade mudou para cada unidade de preço que mudou. Faz sentido isso? Então, quando você tem uma elasticidade de, por exemplo, 0,4, significa que para cada um de uma coisa, mudou 0,4 da outra. Faz sentido? Tá. Que susto. Tá, legal. Então, se o preço do maço custa hoje 2, o governo quer reduzir esse consumo 20%, quanto deve aumentar o preço? Tá. Então, nessa questão, basicamente, o que vocês têm que fazer é colocar 20% dividido pela variação do preço igual a 0,4. Deu para visualizar isso que eu falei? Quer ver? Eu vou colocar aqui no papel e vou mostrar com a câmera. Eu liguei o interruptor e continua escuro. Tristeza. Variação percentual do preço igual a 0,4. Peraí. Ó, isso aqui. Dá pra ver? Não, pera. É isso aqui, ó. Dá pra ver? Porque ela te deu a informação da resposta e ela te deu a variação que ele quer da quantidade. Como a gente sabe que a elasticidade de preço da demanda é a variação percentual da quantidade em cima da variação percentual do preço, é só preencher essa equação com as informações que a gente tem e aí fazer a matemática da coisa. Isso faz sentido para vocês? Tá, maravilha. A própria a matemática da coisa aqui, como resolver essa continha, todo mundo sabe, porque, né, acho que é conhecimento comum que matemática na escola é uma desgraça e a gente não aprende direito essas coisas. Tá? É tranquilo essa continha? Maravilha, legal. Então, eu só vou reforçar de novo o ponto do que significa elasticidade, porque eu, particularmente, pelo menos para mim, foi uma das coisas mais importantes que eu já aprendi, que eu mais gostei de aprender, e que eu acho que é muito bom ter na cabeça. Que é basicamente a variação percentual de cada de quantidade em relação a cada variação percentual de preço. Que é a mesma lógica de dar laranjinhas para os amiguinhos. É quanto de um em relação ao quanto de outro. Então, a elasticidade de preço da demanda ser 0,4 significa que para cada variação, para cada 1% de preço que aumentar, vai ter uma queda na demanda de 0,4%. Beleza? Tá bom. Se o governo aumentar permanentemente o preço dos cigarros, a política terá maiores efeitos dentro de 1 ou dentro de 5 anos? É, em termos de demanda de cigarro, a política vai ter mais efeito no longo prazo. Mas é basicamente isso. As pessoas elas acham substitutos
elas começam a comprar ilegal, qualquer coisa assim. Então, as pessoas, a partir do momento que as coisas ficam mais caras, no longo prazo as pessoas acham soluções e a demanda pela coisa que ficou mais cara cai mais. Então, a gente precisa pensar em elasticidade em termos de diferença de tempo. Faz sentido isso para vocês? Tá claro? Maravilha. Aqui eu acho importante fazer um adendo que cair a demanda do cigarro não significa que a política foi boa, né? Na questão parece que é tipo, no longo prazo a política teve mais efeito ainda, então foi um sucesso. Mas não, as pessoas só acharam substitutos, que não ataca a raiz do problema. É, pode ir para 3, então? Os estudos demonstram que os adolescentes têm maior elasticidade. Tá, tranquilo. Então, estudos demonstram que os adolescentes têm maior elasticidade de preço da demanda do que os adultos. Por que isso pode ser verdade? Tem dois principais motivos. O primeiro é que adolescentes tendem a ter, se eles não forem muito burgueses, menor renda disponível do que os adultos. Então, a variação percentual do preço de qualquer coisa vai pesar muito mais no orçamento de um jovem do que pesaria no orçamento de um adulto. Então, eles são mais sensíveis à variação nos preços. O segundo é que jovens tiveram menos tempo para construir o hábito. Então, se você tem 50 anos e você fuma desde os 25, você é muito mais viciado em cigarro, você vai ter muito mais dificuldade de achar um substituto do que um jovem de 22 que começou a fumar aos 20. Então, a construção de hábitos é muito importante também na hora de pensar consumo. Tranquilo? É basicamente isso, essa só. Tranquilo. É, ninguém quer fazer nenhuma pergunta? Ninguém quer parar um segundo? Se tiver alguma dúvida específica? Diga. Eu posso abrir o microfone? Quer dizer, já Pode, abri. claro. Não, bom, Sem problema. nesse caso, não seria meio que os adolescentes, eles são elásticos, então meio que eles são sensíveis à variação de preço? É aquilo, né? A elasticidade maior que um igual a um menor que um. Talvez os adolescentes seriam maior que um, então por isso eles são sensíveis à variação. Peraí, seu microfone ficou bem baixo no meio da fala. Tá. Não, o que eu pensei nessa questão é justamente aquilo de bens elásticos, inelásticos Ah, e que são iguais a um também, né? Acho que unitários, não sei o nome exato. uhum. Mas eu pensei que os adolescentes meio que seria como se fosse maior que um. Então, que eles são sensíveis à variação de preço. Eles são Aham. elásticos, digamos. Seria isso, talvez? É por aí, eu acho sua pergunta bem legal. Porque, assim, a informação que a questão passa pra gente é que eles são mais elásticos do que os adultos. A informação sobre um produto ter demanda elástica ou inelástica é diferente da ideia de um grupo de pessoas ter demanda mais elástica do que outras pessoas. Então, por exemplo, a demanda por cigarro por parte dos jovens, a elasticidade da demanda por cigarro por parte dos jovens, pode ser 0,5, pode ser 0,6, que ainda é uma demanda inelástica, mas é mais elástica do que a dos adultos, certo? Um produto ter demanda elástica ou inelástica diz pra gente se o produtor tem que aumentar ou diminuir o preço. Um grupo ter demanda mais ou menos inelástica em relação a um ao outro vai dizer pra gente quais grupos vão ser mais sensíveis a certas políticas de preço. Faz sentido? Mas eu acho que ela tende a ficar em relação ao todo. Não lembro, mas parece algo interessante. Mas eu acho que ela não vai
vai chegar a cobrar nada em relação a isso, né? Mas é um ponto interessante. Vitor, ficou claro para você mesmo? Você quer tirar mais alguma dúvida? Alguém mais quer tirar alguma dúvida? Maravilha, legal. A gente pode passar para 4? Você pode me ouvir? Oi. Consegue me ouvir? Eu tenho uma Tô ouvindo, sim. questão com a 2 da 3. Sobre aumentar o preço dos cigarros e tudo mais. Não teria mais efeitos no primeiro ano? Porque já que as pessoas vão encontrar soluções. Uhum. Porque Então, eu entendi. essa foi o apontamento que eu achei importante de fazer em relação à ideia de efeito, né? Porque o efeito que vai ter mais no longo prazo é o da compra do cigarro em específico. Mas vamos pensar que, sei lá, as pessoas estão comprando menos cigarro, mas agora elas estão comprando mais charuto. Então, do termo de queda de demanda do cigarro, teve mais efeito no longo prazo porque eles acharam uma solução. Mas se a ideia da política era diminuir, por exemplo, diminuir hábitos de fumo ou diminuir coisas que causam câncer de pulmão, aí ela teve menos efeito no longo prazo, de fato, que é o que você falou. Por isso que tem que ter essa palavra, o jeito que a questão foi formulada, eu acho que ela pode induzir um pouquinho ao erro, entendeu? Faz sentido isso para vocês? Entendi. Obrigada. Imagina. Ficou claro mesmo? Se não ficou, pode falar. Não, ficou sim, só tô pensativa. Obrigada. Maravilha. Tranquilo, então. A gente pode passar para a deficiência dos mercados? 4. Maravilha. É que essa aqui, ela já é bem mais matemática. E a professora falou que não vai cair, né? Vai ser mais conceitual a prova. Então, eu vou passar por cima dessa mais rapidinho. Aí, quem tiver interesse, depois eu explico em mais detalhe e tal, porque ela é mais matemática mesmo. Mas, tá. O software apresenta as seguintes curvas de oferta e demanda. Então, Q igual a 1.000 mais 10P e QD igual a 10.000 menos 2P. Apresente o equilíbrio de mercado e calcule os excedentes do consumidor e do produtor. O equilíbrio é quando a curva de oferta cruza com a curva de demanda, certo? Que é o ponto onde a quantidade que os produtores estão produzindo é a mesma quantidade que os consumidores estão consumindo. Então, quando você tem duas equações diferentes que descrevem essas duas curvas, tudo que você precisa fazer é igualar essas duas equações. Então, ao invés de ficar QO igual 1.000 mais 10P e QD igual 10.000 menos 2P, vocês colocam 1.000 mais 10P igual 10.000 menos 2P. E aí vocês vão achar como a única incógnita aí vai ser o P, vocês resolvem e acham o P. E aí vocês vão saber o preço, que vai ser o ponto na curva Y, né? De baixo para cima, onde as duas curvas se tocam. E aí você pega esse P e coloca em qualquer uma das duas equações, e aí a única incógnita que vai ter na equação é o Q. E aí vocês acham a quantidade de equilíbrio que vai ser o ponto na curva X, na reta X, que é a que vai da esquerda para a direita. Faz sentido isso? É que é um pouco chato de visualizar, né? Essa equação só na fala. Mas a ideia geral faz sentido de como é um ponto que as duas curvas se cruzam. Você tem que igualar as duas equações. Tá. Maravilha. Essa eu até me preocupo menos porque é o que me passaram, né? Que não vai ser muito pesado. Então, é mais se apegar mesmo à ideia das duas coisas se cruzando e tal. Faz sentido para vocês o porquê o ponto de equilíbrio é quando as duas curvas se cruzam? Tipo, sentido intuitivo, assim, não só sentido de tipo, como a professora falou, sabe? Tá. Então, eu explico mais no final da aula para quem não souber, para não pegar tempo do andar da lista.
Apresente o equilíbrio de mercado e o excedente do produtor e consumidor. Tá. Para calcular o excedente, a gente precisa fazer as duas curvas de fato, né? E aqui a gente tem só o ponto de equilíbrio. Um ponto só não dá para desenhar as curvas. Então, a gente precisa achar mais um ponto para a curva de oferta e mais um ponto para a curva de demanda, porque aí a partir desses pontos a gente consegue riscar as curvas de oferta e demanda. Para fazer isso, é só igualar uma das variáveis a zero. Então, por exemplo, na curva de oferta, você pode pegar e falar, tá, quantas pessoas iam querer disso se o preço fosse zero? Aí você iguala o P da equação a zero, e aí você vai achar um ponto que tem o P zero. E aí você vai ter tanto o ponto de equilíbrio, tanto quanto o ponto Q para o P zero. E aí você consegue colocar uma régua nos dois pontos e traçar essa curva. Faz sentido isso para vocês? E aí vocês fazem isso com as duas equações, tanto de oferta quanto de demanda. Fazendo isso, vocês vão ter o gráfico de oferta e demanda, tão conhecido e maravilhoso. E aí, basicamente, a única coisa que vocês têm que fazer é calcular a área do triângulo, ou do trapézio, embaixo e em cima dessas curvas. Eu vou desenhar rapidinho aqui para vocês, para ficar mais fácil de visualizar. Não, que isso. Ó, calma, eu vou tentar tranquilizar você. Ó, tá vendo? Aí, no caso, calma aí, deixa eu colocar mais informações para deixar um pouquinho mais claro. Ó, aí no caso, por exemplo, vamos supor que no ponto de equilíbrio a quantidade é 100 e o preço é 100. Então, a base e a altura do triângulo, por exemplo, de excedente do produtor, vão ser 100 cada um, então é 100 vezes 100 dividido por 2. Beleza? Aí esse seria o excedente. Faz sentido isso? E aí, para calcular o excedente do consumidor, é a mesma coisa. Aí, aqui no caso, a altura vai ser 1000, que... não, aqui no caso, a altura do triângulo. Você tem que começar da altura do excedente do produtor e ir até a altura do excedente do consumidor. Então vai ser 1000 menos 100, entendeu? Porque 1000 é a curva inteira, menos o pedaço que é referente ao outro triângulo, que é 100. Então é 1000 menos 100, a altura dele. E aí o comprimento vai ser o 100 do ponto de equilíbrio. E aí é base vezes altura, dividido por 2 também. Aí você soma os dois e você tem o excedente total da economia. Faz sentido isso? Ó, se não ficou, falem que... Eu mostrei no... É, isso é foda mesmo. Só falando é bem chatinho. Vamos fazer o seguinte, vamos passando para as outras, porque vai ser menos intensivo em matemática, e aí no final eu passo todas as contas para o papel, e aí eu explico parte a parte. Aí eu resolvo a questão mesmo, ao invés de ficar só no como seria feito. Pode ser? Ah, tranquilo. Porque eu também não quero ficar muito tempo quieto no microfone, né, fazendo as continhas, que eu acho que quebra bastante o ritmo. A gente faz no final. O que ocorre se o governo decidir impor uma tributação de 10 na venda de cada unidade do software?
Essa 1, conceitualmente, o que vai acontecer é que a produtora do software vai ter um custo a mais de 10, e aí ela vai repassar parte desse custo para o consumidor, ou seja, o produto vai ficar mais caro, e aí, por conta do produto ficar mais caro, vai diminuir um pouco da quantidade que as pessoas vão querer comprar desse produto. Conceitualmente é isso que acontece. E aí, como ele deu como a lista da equação, tanto da oferta quanto da demanda, a gente consegue descobrir exatamente o quanto o preço vai aumentar e o quanto a quantidade vai diminuir. E aí a gente faz essa matemática mais para frente. Mas conceitualmente faz sentido para vocês? Tem nexo? Ó, ele está perguntando o que vai acontecer se o governo colocar uma tributação de 10 em cima da venda de cada unidade de software. Do ponto de vista da empresa, é como se estivesse custando R$ 10 a mais para fazer esse software. Porque, como vocês lembram, né, a produção de tudo tem um custo, e o custo é o que você tem que tirar do bolso para fazer aquele produto aparecer. Agora, por conta da tributação, a empresa tem que tirar um pouquinho a mais do bolso para poder fazer aquele produto circular, fazer aquele produto aparecer e ser comprado. Então, como aumentou um pouquinho o custo, a empresa vai repassar um pouco desse custo para o consumidor. E aí, como o preço vai ter aumentado, o consumidor vai querer consumir um pouco menos desse produto, porque agora pesa um pouco mais no bolso dele. Faz sentido isso? Maravilha. Conceitualmente é isso que acontece. E aí, como essa questão dá para a gente tanto a equação de oferta quanto a equação de demanda, se a gente resolver a matemática da coisa, a gente consegue pegar esses valores exatamente. A gente consegue saber o quanto desses 10 de tributação vão ser repassados para o produto e o reflexo que eles vão ter no desejo da população por comprar aquele produto. Tranquilo? Tá. Custos de produção. Rola um pouquinho para baixo só, por favor, o compartilhamento de tela. Aí, valeu. Um pescador profissional observa a seguinte relação entre o número de horas que passa pescando e a quantidade de peixes que ele obtém. Então, 0, 0, 1 hora 10 peixes, 2 horas 18 peixes, 3 horas 24 peixes. Qual o produto marginal de cada hora pescando? Você tem claro na cabeça de vocês qual que é a formulinha de produto marginal? Não. Tá. A fórmula eu falei produto marginal? A fórmula de custo marginal, vocês têm na cabeça? Eu acho que eu falei errado, não, eu falei produto. Tá. Não, tranquilo. Tá. Qualquer coisa marginal é sempre o que você ganhou a mais por fazer algo a mais. Então, por exemplo, vamos supor, um exemplo bem bobo, bem leve. Vamos supor que você deu 10 passos, cada passo de 10 centímetros. Você andou 100 centímetros, 1 metro. Se você der um passo a mais, qual vai ser a distância marginal que você andou? 10 centímetros. Então, a ideia de marginalidade é sempre isso. É sempre o que você ganhou a mais por fazer uma coisinha a mais. Então, nesse caso, quantos peixes a mais ele ganhou por pescar 1 hora a mais? Esse é o produto marginal dele. Então, ele pescou 1 hora a mais, ele ganhou 10 peixes. Então, ele teve um produto marginal de 10. Ele pescou 2 horas. Em relação à hora anterior, ele pescou mais 1 hora, certo? Então, foi de 1 para 2, igual a mais 1. E aí ele pescou 18 peixes. De 10 para 18, ele pescou 8 a mais. Então, significa que o produto marginal dele, por ter pescado 2 horas, foi 8, certo? Então, o produto marginal na primeira hora foi 10, o produto marginal na segunda hora foi 8. E aí, essa é a lógica para essa tabelinha inteira.
Beleza? Faz sentido isso para vocês? Tá, maravilha. Use os dados para representar graficamente a função de produção do pescador. Represente seu formato. Como estamos fazendo, eu vou desenhar aqui para vocês rapidinho. Mais uma vez, eu peço desculpa por esse esquema não muito gostoso de ficar desenhando e mostrando com a câmera. Ó. Ó, batendo o olho nesse gráfico, vocês entendem que informação ele quer passar? Tá, maravilha. Tem alguém que não entende? Tem alguém que fica em dúvida quando bate o olho no gráfico? Tá. Você lembra quando eu expliquei na primeira questão que esse tipo de gráfico, ele sempre passa informações baseado no encontro dos pontos do eixo que está indo da esquerda para a direita com os pontos que estão indo de baixo para cima? Você lembra dessa parte? Tá. Aqui, o que ele está falando? Os pontos mais próximos do zero, dos que vão da direita para a esquerda, ou seja, as horas mais no começo, as primeiras horas, elas têm mais peixes sendo pescados a mais do que as horas que estão mais para a direita. Então, por exemplo, a primeira hora você vai de 0 para, imagina que aqui, tipo, no meio do gráfico seja tipo 15. Aqui, seja tipo 15, vai de 0 para 15. Só que no final, uma hora a mais quase não muda, né, a curvatura do gráfico. Então, o que ele está te falando aqui no começo, cada hora a mais ele aumenta bastante a produção, e aí, mais para o final, cada hora a mais ele não muda quase nada. Faz sentido isso? Maravilha. Tem alguém que ainda ficou com dúvida? Quer que eu explique de outro jeito? Qual era o produto marginal? Você quer saber o que é o número ou a ideia, o conceito? Ah, não, tranquilo. Vai ser o número na tabela em subtração ao anterior, né? Então, por exemplo, de 10 para 8, o produto marginal, de 10 para 18, o produto marginal foi 8, de 18 para 24, o produto marginal foi 6, de 24 para 28, o produto marginal foi 4, e de 28 para 30 foi 2. Tranquilo? Não, não. O marginal é sempre o que você ganhou por fazer uma coisinha a mais, né? Então aqui é o quanto de peixe que ele ganhou por pescar uma unidade de tempo a mais, né? Uma hora a mais. Imagina. Produto marginal. Usa esses dados para representar graficamente a função, que eu vou discutir. O pescador tem custo fixo de 10, significa que ele vai gastar esse 10 independente do que, né? O custo de oportunidade do seu tempo é 5 por hora. Isso basicamente significa que, nesse caso, o custo variável dele, ou seja, o custo que aumenta em relação ao quanto mais ele trabalha, faz sentido isso para vocês? O custo que aumenta em relação ao quanto mais ele quer produzir.
Faz sentido essa ideia de preço variável, de custo variável? Tá. Para alguém não faz sentido? Para alguém não ficou claro? Tá. O custo fixo, ele é o custo que, se você quiser produzir, por exemplo, você tem uma panificadorazinha, aquelas maquininhas que assa massa. Independente se você quiser fazer, sei lá, 3, 4, 5, 6, 7, 8 massas, o custo de manutenção desse forninho vai ser 5 por mês. Vamos supor. Só que, imagina que cada massa você precisa de um funcionário para produzir. Então, você vai ter que pagar um salário a mais para cada massa que você quiser produzir. Então, vamos supor que o salário seja R$ 20 por mês. Se você quiser fazer uma massa, você vai ter um custo variável de R$ 20 por mês. Se você quiser fazer duas, você vai ter um custo variável de R$ 40 por mês. Se você quiser fazer 3, 60. Entendeu? Então, o custo variável, ele é o custo que vai aumentar em relação ao quanto você quer produzir. Beleza? E o custo fixo é um custo que você tem, independente de se você está produzindo ou não. Faz sentido? Ah, legal. E nesse caso, o custo variável dele é o custo de oportunidade do tempo dele, né? Custo de oportunidade é aquela ideia de eu estou pescando e não trabalhando em qualquer outra coisa. Então, eu estou deixando de ganhar dinheiro com qualquer outra coisa para ganhar dinheiro pescando. Então, esse é o custo de oportunidade dele, é o que ele está deixando de ganhar. E esse vai ser o custo variável dele, porque cada hora a mais que ele investe em pescar é 5 que ele deixa de ganhar. Então, esse custo está variando em função do quanto ele quer produzir com a pesca. Beleza? Por isso, o tempo para ele é um custo variável. Faz sentido? Tá, maravilha. Então, quando ele pergunta, ele fala, né, o custo fixo é 10, custo de oportunidade é 5 por hora, calcule o custo médio. Porque, quando a gente fala custo variável, a gente está pensando no volume total de custo. Então, por exemplo, o custo de pagar um funcionário para começar a pagar dois, a diferença de custo, isso é o custo marginal. Então, por exemplo, naquele exemplo que eu dei, né? Você tem 3 funcionários, está pagando 60, vou contratar o quarto, agora eu pago 80. A diferença de 60 para 80 é o custo marginal de um funcionário a mais. Mas 80 é o meu custo variável total, naquele momento. Entendeu? Custo variável total, inclusive, no sentido conceitual, é praticamente um pleonasmo, porque o que não é o total é a parte marginal, né? Então, você tem o custo variável, no momento é 80, e o custo marginal do último funcionário para o próximo foi mais 20. Beleza? Então, sim, isso seria o custo marginal de um ponto de vista da renda variável. Da renda variável, não, do custo variável. Só que na hora de preencher a tabelinha, a gente não vai colocar de 5 em 5. A gente vai colocar na primeira hora o custo variável é 5, na segunda hora o custo variável é 10, na terceira hora o custo variável é 15, entendeu? Você vai somando. Aí o custo marginal variável seria 5, 5, 5, 5, 5. Maravilha. Só que o custo marginal, de fato, ele é em relação ao custo médio para produzir um produto. Então, o que é isso? Ele tem um custo fixo de 10, vai ser 10 em todos os momentos. Então, o custo marginal do custo fixo vai ser 0. Aí, esse custo fixo, você tem que somar ao custo variável, certo? Então, por exemplo, para produzir 10 peixes, uma horinha,
Você vai ter 10 de custo fixo, mais 5 de custo variável, então 15. E aí você tem que dividir 10 por 15, que vai ser o quanto custou produzir cada um desses peixes. Então é o custo médio de cada peixe. Faz sentido isso para vocês? Isso é o custo médio. Faz sentido? Tá. Para alguém não fez sentido? Assim, ó. Em toda produção, você tem o custo fixo e você tem o custo variável. O custo médio para produzir cada coisinha que você está produzindo vai ser o total dos seus custos dividido pelo total de coisas que você produziu. O total de coisas que você produziu, na verdade, é dividido pelo total do seu custo, né? Que é o tanto de dinheiro que você tirou do bolso para fazer cada unidade de qualquer coisa que você produziu aparecer. Então, nesse caso, para produzir 10 peixes, ele gastou 1 hora, que significa que ele gastou R$ 5, e ele teve um custo fixo de 10 com a vara. Então, ele teve um custo total de 15 para produzir 10 peixes, certo? Se ele gastou R$ 15 para produzir 10 peixes, quanto ele gastou para produzir cada peixe? Esse vai ser o custo médio, que vai ser 15 dividido por 10, né? Eu falei trocado antes. Faz sentido isso? O que é o custo médio? O que é a ideia de custo médio? Então, o custo médio, ele vai mudar em relação à quantidade de coisas que estão sendo produzidas e em relação ao aumento do custo. Como o custo variável aumenta conforme mais coisas a gente produz, o custo médio chega uma hora que ele começa a aumentar também quando a gente começa a produzir muito. Só que assim, como o custo fixo geralmente é mais alto que o custo variável, você produzir mais vai significar que você tem mais coisas para vender e distribuir esse custo fixo, né? Então vai diminuindo o seu custo médio no começo porque vai distribuindo o preço do custo fixo. Só que tem uma hora que o custo variável começa a subir muito. E aí começa a aumentar o preço médio. Isso é um negócio que vocês têm que ver no gráfico para ficar bem claro, eu acho. Eu acho que falando vai ser um pouco mais dificinho de pegar. Eu mando para vocês. Mas basicamente a ideia é que custo médio vai ser a quantidade de dinheiro que você gastou, que vai ser a soma do seu custo variável com o seu custo fixo, dividido pela quantidade de produto que você produziu. Faz sentido isso? Essa noção mais básica, sem pensar nos gráficos e nas relações dos valores. Não. Pelo que eu lembro de quando eu preenchi, pelo menos, ela quer que você complete o quadro. Então você vai, por exemplo, colocar uma aba a mais ali de custo fixo, uma aba a mais de custo variável, aí uma aba a mais de custo total, que vai ser a soma dos dois, uma aba de custo médio, e aí você vai dividir o custo total pela quantidade de produto, e colocar uma aba de custo marginal. Aí essa tabela completa é a resposta. Beleza? Faz sentido, Vitor? Alô? Alô? Eu travei? Tá. É... Não, maravilha.
Mas você entendeu o que eu quis dizer, Vitor? Não, não vai vir DP não, calma, relaxa. Eu vou... Essas coisas que eu não tô conseguindo fazer para vocês visualizarem, eu vou mandar bonitinho, desenhado e tal, para vocês conseguirem pegar com mais calma. E aí, quem quiser me chamar, me chama. Ninguém vai ficar com DP, não. Então, talvez tenha que dar uma leve aceleradinha. Tudo bem se eu passar para a próxima questão? Tá, tranquilo. Perdão aí, gente, pelo problema técnico. Vinícius, rola um pouquinho para baixo, por favor. Obrigado. Quais as características do mercado competitivo? Em sua opinião, quais das bebidas abaixo é mais descrita por uma dessas características? Tá. Alguém quer tentar falar quais são as características de um mercado competitivo? Alguém lembra? Isso é uma das características. Sim, isso. Ausência de barreira à entrada e saída dos mercados, né? Isso, mercado atomizado. Mercado atomizado significa, basicamente, que tanto os vendedores quanto os compradores são tomadores de preço. Então, ninguém define o preço de nada, porque ninguém tem poder de influenciar o mercado para isso. Beleza? São basicamente essas características principais que a gente precisa pensar para fazer a prova. Mercados atomizados, que significa que os compradores e vendedores são tomadores de preço, livre entrada e saída de agentes nos mercados e bens homogêneos. Informação perfeita também, mas os principais para a feitura da prova são mais esses, mas pode colocar esse também. Se eu não me engano, a Flávia deve ter falado em aula, informação perfeita, né? Certo. Se eu só perguntar, pode colocar, né? Óbvio. Tá, então, quais são as características? Qual das bebidas abaixo é mais descrita por essas características? Tá, então, vamos lá. Cerveja e refrigerante, eles são... Eles são coisas que é mais fácil das pessoas terem preferência de um em relação ao outro. Quando são produtos um pouco mais complexos, têm ingredientes diferentes, etc., dá para dizer que eles são monopólios competitivos, certo? Porque as pessoas se apegam a determinadas marcas e aí elas vão ter uma preferência por aquele produto. Ou seja, os bens não são homogêneos e isso afeta a distribuição das compras no mercado. A água de torneira, ela não está dentro do princípio da rivalidade e da exclusão, né? Você pode ficar lá tomando a água da torneira, etc. Ela é mais um monopólio natural. Isso faz sentido para vocês? O que isso quer dizer? Que é um monopólio natural? Tá, eu vou tentar explicar na parte de baixo, na parte de estrutura de mercado. Não, essa é a parte de estrutura de mercado, tá? Então eu vou explicar agora. Basicamente, um monopólio natural são coisas que são mais baratas de serem ofertadas quando elas são ofertadas por uma pessoa só, por uma empresa só. Então, por exemplo, no caso da água de torneira, como você precisa de mais tubulações e tal para atender uma, uma galera, porque, por exemplo, pensa, você vai oferecer água de torneira para uma casa só. Você vai ter um puta de um gasto gigante para ter toda a tubulação, para cavar o chão, colocar os tubos, contratar as pessoas. Se você atender uma pessoa só,
Você teria que cobrar, mano, milhões por mês de água para compensar, e aí a pessoa não vai querer. Então faz muito mais sentido você ter uma empresa ofertando para milhões e milhões de casas, para ofertar barato, para compensar todos esses gastos, e aí isso é um monopólio natural. Então, coisas geralmente, por exemplo, luz, água, gás, quando o gás é encanado, eles são monopólios naturais. Então, a água de torneira não é um bem que se assemelha a um bem que você veria no mercado plenamente competitivo. Então, por exclusão, é a garrafa de água. Mas por que qual a natureza da garrafa de água que justifica isso, né? É basicamente porque a água é um produto bem genérico, é um produto simples, são todos muito similares, homogêneos, e isso está dentro da descrição de um mercado plenamente competitivo. Não existe preferência de um produto em relação ao outro para afetar a competitividade dentro desse mercado. Faz sentido isso para vocês? Tá. Alguém ficou em dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Tá. Então eu vou para externalidades bens públicos. Explica a razão da existência de externalidades. Basicamente, externalidades existem quando o efeito de uma interação entre um agente e outro não passa pelo sistema de preços. Então, é quando um agente não consegue levar em conta de maneira individualizada um custo que ele gera, ou um benefício que ele gera, certo? Então, por exemplo, se eu for sair de carro, eu vou levar em conta o gasto da minha gasolina, provavelmente a manutenção do carro, os lanchinhos que eu vou ter que comprar para minha família, os meus amigos que estiverem indo junto, mas eu não vou colocar nos meus gastos pessoais a contribuição para o buraco da camada de ozônio, sabe? Eu não sei mensurar isso, não tenho a menor ideia de qual é a minha contribuição, então isso é uma externalidade. Eu vou andar de carro, vou gerar poluição, sem me preocupar em andar menos de carro, por conta desse custo que eu não consigo mensurar. Isso é uma externalidade. Do mesmo jeito que existem externalidades positivas, por exemplo, eu quero plantar flores no meu jardim para comercializar elas. Eu vou levar em conta os custos das sementes, mais ou menos a renda dos meus clientes, para saber o quanto eu consigo cobrar deles. Mas aí eu planto essas flores e um apicultor do meu lado começa a produzir mais mel do que nunca, porque as abelhas dele vêm nas minhas flores e ficam super animadas. Eu não levo essa renda em conta para produzir mais flores. Eu não estou pensando no produtor do meu lado, que eu beneficiei, porque eu não consigo mensurar isso. Então eu vou produzir menos flores do que seria socialmente desejado, do que seria interessante, porque eu não consigo levar em conta a renda a mais que eu estou gerando. Por isso que a externalidade, tanto positiva quanto negativa, são falhas de mercado. Porque por não passar pelo sistema de preços, não é produzida a quantidade ideal. No caso da negativa é produzido a mais, no caso da positiva é produzido a menos. Beleza? Faz sentido isso para vocês, pessoal? Show. Alguém ficou com alguma dúvida em relação a isso? Porque eu sei que a ideia de externalidade positiva ser uma falha é algo que às vezes, né, soa estranho. Como pode ser positivo e uma falha? Tá. Nenhuma dúvida fora o andamento, né, que é a solução? Tranquilo, vou dar prosseguimento. Então, a principal solução para as externalidades é algo que chama internalizar a externalidade, que é basicamente, através da regulação, você gerar um custo ou um benefício a mais que incentive produzir menos ou mais, dependendo se a externalidade é positiva ou negativa. Por exemplo, no caso de andar de carro, gerar um tributo a mais ou uma multa para se o carro está poluindo muito. Então, como o cara sabe que se ele dirigir demais ele vai tomar uma multa, é um gasto que agora ele leva em conta, que é um gasto que deveria representar esse gasto de poluição. Por isso que chama internalizar a externalidade. Você está pegando o gasto social que a pessoa gera e colocando no orçamento dela. Faz sentido isso? Essa ideia?
E é a mesma coisa para a externalidade positiva. Então, por exemplo, o carinha lá que produz flor, o floricultor, o governo chega e fala, ó, essas flores são muito boas, a gente vai te dar um subsídio para produzir mais flor. Então agora ele está tendo um benefício que ele estaria gerando para a sociedade sem poder contabilizar, o que incentiva ele a produzir mais flor para estar mais próximo de um nível, entre aspas, socialmente desejado. Faz sentido isso para vocês? Legal. Alguém ficou com alguma dúvida? Externalidade é um negócio que, pelo menos na minha experiência, geralmente o pessoal tem mais estranhamento mesmo. Até o jeito de nomear as coisas, né? Isso, exatamente. Meio que precifica as externalidades, exatamente. Tá tranquilo, então? Posso seguir para a próxima? Maravilha. Tô com 6%. A diferença entre bens privados, públicos e bens meritórios. Bens privados, eles atendem aos princípios da rivalidade e da exclusão. Ou seja, rivalidade. Se alguém consome dessa coisa, tem menos coisa para as outras pessoas consumirem. Então, por exemplo, o meu celular que eu estou usando para conversar com vocês. Se eu estou usando ele, não tem mais desse celular para outra pessoa usar. Então, ele é um bem rival. Meu celular, se eu estou usando, ninguém mais pode usar. O princípio da exclusão é que eu posso barrar alguém de usar o meu celular. Então, por exemplo, se eu estou com ele na mão, estou conversando com vocês, e a minha cachorra pula para tentar pegar ele da minha mão, ela faz umas coisas estranhas às vezes. Eu posso empurrar ela para o lado e falar, você não vai mexer no meu celular. E aí eu excluí ela do uso desse bem. Entenderam? Então isso é um bem privado. Todos os bens que atendem a essas condições de se alguém usar, tem menos para usar, e você pode barrar a pessoa, são bens privados. Bens públicos são bens que não atendem a nenhuma dessas duas características. Então, por exemplo, a gente pode pensar num poste iluminando a rua. Um poste iluminando a rua, a luz que ele vai gerar, não tem como você barrar alguém de aproveitar essa luz. Não tem como você colocar um manto da escuridão em volta da pessoa e agora ela tá andando triste no escuro, mesmo tendo um poste iluminando. E o fato de eu estar sendo iluminado não significa que o meu amiguinho do lado esteja sendo menos iluminado. Entenderam? Então essa é a ideia de bens públicos. Faz sentido isso para vocês? Tem nexo? Tá. E é importante dizer que esses dois princípios, eles não são escritos em pedra, tá? Eles não são absolutos. Então, por exemplo, uma estrada aberta, livre, sem trânsito, ela pode ser chamada de bem público, porque eu posso entrar, meu amiguinho pode entrar, e eu entrar não significa que ele vai entrar menos, mas agora se uma estrada já está lotada, já está pessoas ocupando espaço uma das outras, mais uma pessoa entrar, significa que é menos chance de outra pessoa entrar. Então, as condições de determinados bens fazem diferença. Então, esse é um negócio que talvez vocês se deparem, eu não sei se ela vai colocar isso na prova, eu não lembro se no meu ano ela colocou, mas teve um outro lugar que eu vi questões desse tipo. Então, é um negócio que vocês têm que refletir sempre quando que a exclusão está acontecendo e quando que a rivalidade está acontecendo ou não. Beleza, é isso? Beleza? Tranquilo. Então, tá. O que são bens meritórios? Bens meritórios são bens que basicamente geram muita externalidade positiva. Os maiores exemplos são saúde e educação. Então, faz muito sentido o Estado dar subsídio para esse tipo de instituição, faz muito sentido o Estado ofertar esse tipo de produto, porque muitas vezes o mercado não produz na quantidade socialmente ideal, porque as externalidades positivas são grandes demais para eles levarem em conta
por conta. Eles levaram em conta sozinhos. Então, o Estado geralmente tem que agir para ser produzido uma quantidade ótima. E é basicamente essa a ideia de bens meritórios. Basicamente isso. Alguma dúvida? Tá. Gente, quando eu tiver com 2% de bateria, eu vou parar para não cortar nenhuma explicação no meio, tá? Porque os últimos 3% acaba um pouco rápido. Renda nacional. O PIB não inclui o valor de bens usados ou revendidos, porque a inclusão de tais transações faria do PIB uma medida menos precisa do bem-estar econômico. Basicamente, porque quando você contabiliza só bens novos, você já tem uma ideia de todo o volume de coisas que tem naquela economia. Faz sentido isso para vocês? Por exemplo, vamos supor, eu produzi um carro e eu vendi ele. Primeira venda, carro novo. Esse carro entrou na conta do PIB, então vai estar lá no PIB. Mais, sei lá, 20 mil reais. Representa um carro. Se eu vender esse carro para alguém, usado, por 15 mil, se for contabilizado de novo, você vai ter lá na conta do PIB, mais 20 mil, mais 15 mil. É como se tivesse um carro novo circulando e um carro velho circulando. O que a gente quer calcular não é a quantidade de vezes que um bem passou de uma mão para outra com o PIB. O que a gente quer calcular com o PIB é a quantidade de produto que tem nessa economia. Faz sentido? Por isso que ele não chama circulação bruta de bens, ou qualquer coisa. Por isso que chama produto interno bruto. Por isso que não chama circulação bruta interna, qualquer coisa assim. Faz sentido para vocês essa ideia? Porque ele não é recontabilizado? Legal. Se os preços aumentam, a renda que as pessoas obtêm de venda dos bens também aumenta. Entretanto, o crescimento do PIB real ignora esse ganho, porque os economistas preferem o PIB real como medida de bem-estar econômico. Basicamente porque, de novo, o PIB quer medir a quantidade de bens reais que existem nessa economia. Ele não quer medir números por si só. Os números têm que representar uma realidade. E o dinheiro sozinho, ele não representa nada. O dinheiro tem que estar conectado a um mundo material. Por isso que quando preços simplesmente aumentam, por exemplo, se tem muito mais dinheiro circulando na economia e o preço de tudo aumenta, não significa que aquela sociedade ficou mais rica. Só significa que os números aumentaram. Por isso que os economistas preferem o PIB real, que é corrigido, né, pela inflação, porque esses números representam de fato a quantidade de bens que aumentaram, a quantidade de bens a mais que passaram a circular nessa economia. Beleza? Faz sentido? Tá. Legal. Produção e crescimento, poupança e investimento. Qual cuja oportunidade de investimento em capital o país pode investir excessivamente em capital? O cuja oportunidade de investir em capital é não investir em outras coisas. Então, quando você está pensando em investir em capital, normalmente você está pensando em máquinas, equipamentos, né? E quando você investe nessas coisas, você deixa, por exemplo, de investir em capital humano, você deixa de comprar produtos, você deixa de fazer uma viagem. Então, esse é o custo de oportunidade. O custo de oportunidade é deixar de investir em outras coisas. Se eu não me engano, na equação que a Flávia passa para vocês de produto, ela coloca capital como uma coisa, qualificação humana como outra, disponibilidade de recursos como outra e tecnologia como outra, né? Então, nesse caso, com capital, ela quer dizer máquinas e equipamentos. Não sei se isso não ficou claro para alguém, mas máquinas e equipamentos seria no sentido de quantidade de máquinas e equipamentos, isso seria diferente de tecnologia, porque você pode ter várias máquinas e equipamentos de um determinado nível de tecnologia, e aí se a tecnologia melhora, você produz outras mais avançadas. Tá, beleza? Só para, não sei se isso são termos semelhantes, às vezes dão um nó na nossa cabeça. Né? Você pode investir excessivamente? Sim. Se você investe em capital para produzir a mais do que a sociedade demanda de um determinado produto ou qualquer coisa do tipo,
você vai ter uma crise de excesso, basicamente. Opa, peraí, eu acho que a minha luz voltou. Significa que eu não vou ter que interromper a aula no meio. Ah, voltou, legal. Maravilha. Bem na hora, tava com 2%. Quanto a isso, faz sentido para vocês? Alguém tem alguma dúvida? Você também pode investir demais em capital se você abre mão demais de outros gastos. Por exemplo, se você investe 100% da sua renda guardada em capital e você não investe nada em qualificação humana, você pode muito bem ter máquinas e equipamentos super complexos e não ter ninguém para operar, e aí você investiu mais em capital do que você devia. Então, você investe demais em capital quando você quebra o equilíbrio entre os outros fatores de produção. Beleza? Alguém pediu para eu repetir? Repete qual parte? Excesso, tá. Basicamente, você pode repetir. Basicamente, você pode investir excessivamente em capital quando você excede o equilíbrio com os outros fatores de produção. Então, por exemplo, você investiu dinheiro pra caramba em capital, né, aquisição de máquinas, equipamentos, e não investiu nada em capital humano. Então, você pode ter um monte de máquina sem ter gente qualificada para operar essas máquinas, entendeu? E aí você teve um investimento excessivo em capital. Beleza? Que é a ideia do custo de oportunidade, né? Você está abrindo mão de investir em outras coisas para investir em máquinas e equipamentos. Então, esse custo de oportunidade está equilibrado? Está valendo a pena? Mostre que os volumes de poupança e investimento igualam-se em uma economia. Qual o mercado que representa o equilíbrio de poupança e investimento? Deixa eu ligar o computador para mostrar isso melhor. Mas, basicamente, o mercado que representa esse equilíbrio é o mercado financeiro. Beleza? Que basicamente é o mercado onde você põe o seu dinheiro, por exemplo, bancos. Você coloca o seu dinheirinho lá para eles. O dinheiro que você colocou no banco, ele não é só um dinheiro que está seguro e que você pode pegar quando você quiser. É um dinheiro que esse banco está pegando e emprestando para outras pessoas. Então, por exemplo, você colocou R$ 1 milhão no banco. E aí vem um cara querendo fazer um investimento e ele pede R$ 300 mil. Se o banco bota fé que esse investimento vai dar certo, ele vai pegar 300 mil do seu 1 milhão que você depositou lá e vai dar para esse cara. E esse cara vai devolver com juros, o banco vai repor o seu dinheiro e colocar um pouco de juros em cima também, né? É assim que poupanças, fundos, etc. funcionam. E vai pegar parte do juros que o cara pagou como o lucro próprio, né? Que é de onde eles tiram o rendimento deles. Essa é a ideia do mercado financeiro. Faz sentido para vocês? Que na resolução colocaram como mercado de fundos de empréstimo, né? É o mercado financeiro. Faz sentido? Tá claro? Tá. Maravilha. Quais são as funções da moeda na economia? Tem basicamente 3 funções principais. É a unidade de conta, ou seja, é algo que a gente usa para mensurar outras coisas. A gente usa para contar. Então, por exemplo, um carro custa 100 mil, e aí se você tem um valor de 500 mil, você sabe que você tem 5 carros. É uma unidade de conta, é algo que você usa para mensurar as outras coisas. Reserva de valor. Então, se você quer guardar poder de compra para usar em outra situação, você pode guardar o dinheiro e usar ele quando você quiser. Faz sentido essa ideia para vocês? Então, por exemplo, os seus dedos, eles são uma unidade de conta. Você pode contar carros nos seus dedos.
mas você não pode guardar o seu dedo para fazer uma compra com ele no futuro. Então ele é uma unidade de conta, mas não é uma reserva de valor. A moeda é essas duas coisas. Faz sentido? Tá. E a moeda também é meio de troca. É algo que você usa no presente para trocar o que você quiser por o que você quiser. Mais uma vez, o exemplo dos seus dedos, você não pode cortar um dedo fora e trocar por um carro. Apesar de você poder usar ele para contar as coisas. Então, a moeda, ela tem essa tripla função que permite ela ser tão útil para a gente na economia. E como que a inflação prejudica essas funções da moeda? Se as coisas ficam muito mais caras muito rápido, por exemplo, um dia o mercado, uma lata de leite condensado é R$4 e no outro é 7, que é o que aconteceu de verdade, você começa a perder a confiança de guardar o dinheiro, porque você sabe que se você guardar, ele vai perder muito valor, então isso já tira a capacidade dele de ser uma reserva de valor. Você não sabe mais o quanto de uma coisa você consegue ter com uma determinada quantidade de dinheiro. Então, por exemplo, se você tem R$100.000 na mão, você já não sabe mais se isso vale aquele um carro ou se vale meio carro. Então começa a perder a capacidade de unidade de conta. E como começa a ficar muito instável, como você não sabe se você vai poder trocar essa quantidade que você está recebendo, você não sabe se você receber 100 conto, você vai poder ir no mercado e se alimentar, ele também começa a perder a capacidade de meio de troca. Então você começa a perder a confiança nesse dinheiro. Então tem histórias, vocês devem ter visto no Monkey, eu acho que ele menciona, de alguma sociedade, talvez na Rússia, que as pessoas começaram a usar cigarro, coisa do tipo para trocar, porque a moeda em si perdeu o significado, certo? Então, basicamente, são essas três funções da moeda e esse o problema que a inflação causa nela. Beleza? Espera só um segundo, gente, perdão. Tá, voltei. Essas coisas que eu falei fazem sentido para vocês? Tem nexo? As funções da moeda e como a inflação prejudica ela? Tá. Gente, me dá só um minuto, eu preciso atender uma ligação, porque eu tô num processo seletivo e a empresa tá me ligando agora. Então me dá só um segundinho. Oi, voltei, perdão, gente. Tá, saíram todas as mensagens. Vocês falaram se está tranquilo a questão da moeda? Vocês querem que explique de novo de algum outro jeito?
Ah, legal. Maravilha. Demanda agregada, oferta agregada. Tá. A ideia de demanda agregada é basicamente tudo que as pessoas compram numa determinada economia. Então, por exemplo, quando a gente estava falando do exemplo do pão, do requeijão, do mercado de sorvete, a gente estava pensando nesses mercados específicos. Quando a gente pensa em demanda agregada, a gente está pensando em tudo que as pessoas querem. Isso faz sentido para vocês? Acho que no primeiro momento não parece que faz tanta diferença, né? A ideia de oferta agregada é a mesma coisa. Ao invés da gente pensar num mercado específico, a gente vai pensar no mercado como um todo. Isso faz diferença porque quando a gente pensa que alguém deixa de comprar alguma coisa, e a gente está falando de um mercado muito específico, tipo o mercado de sorvete, só significa que aquele mercado diminuiu, certo? Mas quando a gente pensa em oferta agregada, demanda agregada, se alguém parou de comprar o sorvete, isso significa que essa renda que deixou de ir para o sorvete foi para algum outro lugar, certo? Então, por exemplo, eu deixei de comprar com sorvete porque eu quero economizar para comprar um carro. Eu vou colocar esse meu dinheiro no mercado financeiro, ou seja, eu vou colocar num banco, esse banco vai emprestar para outras pessoas. Então você percebe que quando você pensa em demanda e oferta agregada, a gente não está só pensando no que a gente está comprando ou deixando de comprar. A gente está pensando na capacidade que a gente tem de comprar e na capacidade que a gente tem de produzir como economia. Certo? Faz sentido isso? Então, por isso que a curva de oferta e demanda agregada, ela é diferente da curva de oferta e demanda convencional que a gente vê na maioria das matérias. Quer ver? Vou mostrar para vocês rapidinho. Como o Vinícius já está compartilhando, eu vou desenhar de novo para vocês. Ó. Vocês estão vendo isso? Alguém tem alguma dúvida do porquê a curva de oferta agregada de longo prazo é completamente vertical? Alguém quer dar um palpite ou tirar uma dúvida ou falar alguma coisa sobre? Não, normal, é um pouco estranho mesmo. Tá. Peraí. Oi, perdão, tava mudando a internet, né? Que eu tava com o 3G da minha mãe. Cheio de imprevistos hoje. A curva de oferta agregada no longo prazo, ela é vertical porque ela representa a quantidade de coisas que aquela economia consegue produzir num total. Então, por exemplo, vamos supor que aquela economia tem o Brasil inteiro. Pensa no Brasil inteiro. O Brasil inteiro tem 2 pessoas qualificadas e ele tem 3 grandes máquinas que produzem coisas. E essas máquinas são alimentadas por árvores. Você pega uma pessoa qualificada, essa pessoa qualificada pega uma árvore, põe nessa máquina, essa máquina produz alguma coisa, beleza? Tem 2 de cada, 2 pessoas, 2 árvores, 2 máquinas. Longo prazo, tudo que essa economia consegue produzir são 2 coisas. Então vamos supor que essas máquinas produzem carros. A oferta agregada dessa economia, no longo prazo, são sempre 2 carros, porque é a quantidade de fatores de produção que tem
para ter esse output. Não adianta forçar, não adianta injetar dinheiro, não adianta chicotear as pessoas para produzirem mais. É o que os fatores de produção conseguem. Não tem como ter um resultado maior que esse. Faz sentido isso? Só que no curto prazo, existem momentos de ociosidade, existem momentos de insegurança, existem momentos que você consegue gerar uma certa excitação na economia. Então, por exemplo, pensa que as pessoas estão se sentindo inseguras nessa economia e aí elas começam a comprar menos carros dessas máquinas. Então, você está num momento da economia que você está produzindo só um carro, apesar de você ter duas máquinas, duas pessoas, duas árvores. Ou seja, se você ter pessoal, você ter equipamento, você ter recurso natural. Então, isso mostra que no longo prazo, a oferta agregada ela é determinada exclusivamente pelos fatores de produção. E aí ela fica vertical. Como ela fica vertical, não importa a quantidade de demanda que você tenha, tanto que você pode ver nessa curva, quando a oferta de demanda é vertical, vou mostrar para você de novo. Se a curva de demanda vai para a direita ou vai para a esquerda, tudo que muda são os preços, mas a quantidade de coisas sendo produzidas é a mesma. Vê? Por isso que no longo prazo a curva de oferta agregada é vertical. Faz sentido isso para vocês que eu estou falando? Eu acho que talvez essa seja a parte mais difícil de entender. Tá. Alguém ficou com dúvida? Alguém quer perguntar? Tá. Tem alguma coisa específica que te deixou confusa, te deixou incomodada? Tá. Deixa eu pensar numa forma de tentar formular de uma maneira mais clara. Assim, quando você tem curvas de oferta e de demanda que não são verticais, ó, ignora essa que tá vertical aqui agora. Se a curva de demanda, nesse caso, vai para a direita, aqui, você vê que o preço das coisas mudou, mas a quantidade de coisas sendo produzidas também mudou, certo? Ou seja, pelo simples fato das pessoas terem procurado mais, significa de que, de alguma maneira, essa economia conseguiu também produzir mais, certo? Se essa economia conseguiu produzir mais, significa que tinham fatores que a economia conseguiu pegar ou tirar de outro mercado ou qualquer coisa assim para produzir a mais dessa quantidade. Isso faz sentido? O simples fato de alguém procurar algo a mais conseguiu, incentivou a economia a produzir a mais, o que significa que os fatores de produção não estavam saturados, os fatores de produção conseguiam gerar mais. Só que no longo prazo, a ideia de que no longo prazo não tem ineficiência na economia, né? Que o mercado se ajeite e os fatores estejam organizados de maneira eficiente, o que significa que todos os fatores vão estar produzindo em sua plena capacidade. O que significa que o simples fato de pessoas procurarem mais não significa que vai ter mais para ser ofertado. Tem uma ideia de fundo nisso, que é... Eu acho que vocês tiveram, mas vocês vão ter com mais profundidade, talvez em macro. Que é a ideia de moeda em relação ao produto. Para você conseguir procurar mais, quando os fatores de produção já estão em eficiência, você teve que colocar mais moeda nessa economia, o que vai significar que vai ter um ajuste de preços, e a mesma quantidade de bens vão ficar todos mais caros, porque agora todo mundo tem mais dinheiro, entendeu? O seu salário vai ser maior, o preço da coisa vai ser maior. Por isso que a curva de oferta, no longo prazo, a oferta agregada, ela é vertical. Porque se você aumenta a demanda, se você joga a demanda para a direita, o ponto que ela cruza, o ponto em relação à quantidade de demanda que ela cruza,
o gráfico, ó, vou mostrar aqui. A gente acabou de ver com a oferta agregada, né? A oferta agregada de curto prazo. Mas se você pega essa linha pontilhada e vê a quantidade dela em relação à demanda anterior, os pontos que ela cruza em relação à quantidade produzida é exatamente o mesmo, porque significa que todos os fatores de produção já estão sendo utilizados para produzir a riqueza que você tem nessa economia. Tudo que mudou foram os preços. Certo? Faz sentido isso para vocês? É a mesma ideia do exemplo do pessoal capacitado, das máquinas e dos carros e das árvores. Se você só tem duas máquinas, duas árvores, duas pessoas, mesmo que você esperneie, faça a dança da chuva, o que for, essas máquinas só conseguem produzir aquela quantidade. E essa é a ideia dos fatores de produção estarem operando em... Nesse caso, a demanda diminuiria, haveria excesso de oferta. Como assim? É que... subisse. É que assim, a ideia de excesso de oferta e de excesso ou de falta de oferta, de excesso ou de falta de demanda, são ideias de curto prazo. Entendeu? A ideia é que no longo prazo o mercado se ajeita, o mercado se organiza. A demanda diminuiria, né? Haveria excesso de oferta. Tá, só para ter... Explica de novo o que você quis dizer, para ver se eu entendi direito o que você está falando em relação ao que eu expliquei. Ah, tá. Não, maravilha, então, tranquilo. Alguém ficou com alguma dúvida em relação a isso? Como eu disse, eu acho que essa talvez seja uma das partes um pouquinho mais dificinhas. Fez sentido para todo mundo? Tá, legal. Hum. Associe curvas representadas às suas respectivas expressões algébricas. Tá. As suas respectivas expressões algébricas, né? A demanda agregada, ela é dada por consumo das famílias. Então, o que o seu pai, a sua mãe e todas as famílias da economia inteira consomem. Investimento. Então, é o dinheiro que as empresas gastam para aumentar a produção delas, comprando máquinas, equipamentos, estoques. Os gastos do governo, que é o que o governo gasta para fazer as políticas públicas, transferências, etc. E o resultado da balança comercial, que eu esqueci as letras agora, mas eu vou colocar X e Y, mas depois confiram, tá? Eu acho que não é X e Y, deve ser MX, mas é o saldo da balança comercial, ou seja, o tanto que a gente compra de outros países em relação ao tanto que a gente vende para outros países. Beleza? Essa é a expressão algébrica da demanda agregada. A oferta agregada, ela é dada por uma função, ou seja, f de função, de capital, qualificação humana, tecnologia e recursos naturais. Eu também não lembro as letras, mas eu coloquei as primeiras letras de cada palavra só para vocês lembrarem. Mas pesquisem depois as letras. Eu coloquei capital com K, né? Mas vocês vão esquecer. Porque algumas estão em inglês, se eu não me engano. Então, talvez, tipo, recursos naturais seja natural resources, coisas assim. Mas é basicamente isso. A oferta agregada ela é dada por capital, ou seja, máquinas e equipamentos, qualificação humana,
nível de tecnologia e disponibilidade de recursos naturais, certo? E aqui ele tá assim, função dessas coisas, porque a gente não sabe exatamente a conta que tem que fazer para dar um output de produto. É diferente da parte de demanda, que é tudo medido em dinheiro. Então a gente consegue só fazer a soma dessas partes e a gente sabe todo o valor em dinheiro. Beleza? Tá. Vocês estão cansados já, gente? Eu acho que 2 horas é bastante tempo, né? Cansa bastante. Imagina. Quando que é a prova de vocês? Ah, tá, tá. E acaba amanhã mesmo? Ah, tá, beleza. É menos mal. Vocês querem. É que já tá no final, né? Vocês preferem terminar agora ou a gente poderia fazer um outro aulão mais curto de meia hora pra rever o básico e finalizar? Não sei. Porque com cansaço é foda, né? Você meio que ouve, mas já querendo que acabe. Pode ser, eu não vejo problema. O que é que vocês acham? Aí a gente faz algo mais rápido, assim, pra não ser maçante e tal. A gente já tá no final mesmo da lista. Eu revejo a. Se Deus quiser, não vai cair a luz de novo. Eu revejo a parte matemática também. Pode ser, pode ser. Não vejo problema. E aí vocês. Hum, aí é foda. Não sei, mano. É que aí já investe um pouco de tempo, né? Também tô com um monte de coisa pra fazer no meu semestre. Não, mas se vocês quiserem, a gente pode fazer o aulão depois de amanhã também. Se tem o de EP amanhã, pode ser depois de amanhã. Mas enfim, eu vejo. Acho que o Vinícius pode organizar isso, né? Ih, caraca. Tá. Então, pode ser amanhã mesmo. Não, vocês vêm aí, e aí vocês falam com o Vinícius e o Vinícius me passa, beleza? E aí a gente dá continuidade na aula. Tranquilo. Maravilha, é isso então. E aí vocês podem formular as dúvidas de vocês também, vocês trazem, a gente troca uma ideia. Imagina, gente, que é isso. Sempre que vocês precisarem, Vinícius pode mandar meu WhatsApp para vocês. Valeu, gente. Vou sair aqui também, então.